Olá, meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou fisioterapeuta. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como informações ruins podem trazer grandes problemas para pessoas que sofrem com dores crônicas. E para exemplificar um pouco dessa problemática, eu vou contar a história de um paciente, o qual eu vou utilizar um nome fictício aqui na nossa conversa, mas que o problema dele, a história dele, se assemelha a histórias de muitas outras pessoas que sofrem com dores crônicas, especialmente a dor lombar. Bem, o nosso paciente se chama José e o José tinha 42 anos de idade e trabalhava no escritório de advocacia de 10 a 12 horas por dia, um trabalho um tanto burocrático, pela sua importância, um tanto estressante. E o José tinha sobrepeso, ele praticava corrida uma vez por semana, uma quantidade pouca de atividade física, porque ele não praticava mais nada além da corrida. Ele ia uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. E o resto do tempo era trabalhando ou em casa. O José tinha uma dor na coluna lombar já há um certo tempo, aproximadamente 2 anos, como ele relatava. E essa dor ele controlava com medicamentos, controlava com analgésicos. E por conta própria, sem prescrição médica, fazia automedicação mesmo. O José viajou com a família e passou muito tempo dirigindo. Depois dessa viagem, já na chegada da viagem, ele percebeu que a dor havia aumentado bastante. E quando chegou em casa, ele fez o que fazia habitualmente, que era tomar um analgésico, e foi dormir como qualquer outro dia. Acordou no outro dia com a dor ainda incomodando muito, mais do que nos outros, mais do que o que já incomodava habitualmente, mas mesmo assim ele foi trabalhar. Passou um dia tomando analgésico, 2 dias, e a dor incomodando, e ele não conseguia resolver da mesma maneira que ele resolvia antes. Quando completou 4 dias, ele resolveu procurar a ajuda de um profissional. Esse primeiro profissional que o José procurou recomendou que ele repousasse inicialmente e passou um outro medicamento, um analgésico um pouco mais forte. Ele ficou de repouso, ficou de atestado médico por 3 dias, não foi trabalhar nesse período de 3 dias, ficou o tempo todo em casa sem realizar grandes movimentações. E não resolveu, né? Dentro desse período não resolveu, o José continuou com a dor dele, procurou um segundo profissional, esse segundo profissional solicitou um exame de ressonância magnética da coluna para tentar encontrar ali alguma coisa que pudesse se relacionar com a dor que o José sentia. E aí o José fez a ressonância magnética, ele encontrou um abaulamento discal e uma hérnia de disco na região da lombar. A lombar é essa região da coluna, dessa região, essa parte mais baixa das costas, né? E ele encontrou esse abaulamento e uma hérnia discal. O profissional falou para ele que ele precisava evitar atividades de impacto, então ele parou de fazer a corrida dele, ele já não praticava mais nada. Falou que ele não podia pegar peso e passou mais medicamento, orientou que se não resolvesse ainda poderia tentar fisioterapia e que se nada disso resolvesse ele seria um forte candidato para fazer uma cirurgia para resolver esse problema da hérnia de disco. E a partir desse dia o José já mudou completamente a vida dele. Chegou em casa já muito apreensivo, conversou com a esposa dele, que também ficou muito apreensiva, deu aquela velha pesquisada no Google sobre hérnias de disco, saber o que causava, o que aquilo iria interferir na vida dele. Ficou ainda mais aterrorizado com as informações que ele encontrou lá, né? Como já seria esperado por essas pesquisas que a gente faz na internet aberta, assim, sem ser em sites confiáveis de saúde, né? Pois bem, José coletou algumas outras informações com amigos, com conhecidos que podiam ter passado pela mesma situação e não ajudou muito. As informações foram bem assustadoras mesmo, foram bem preocupantes. Pessoas que relataram que conheciam, pessoas que ficaram de cadeira de roda por conta de hérnia de disco,
que tiveram que deixar de fazer várias atividades, que foram para a cirurgia. Então, a partir daquele momento, o José começou a desenvolver uma preocupação excessiva, um medo da cirurgia, inclusive, um medo de ter que ir para a cirurgia. Começou a desenvolver ansiedade relacionada ao problema. Diminuiu muito a produtividade dele no trabalho, né? Já não conseguia mais se concentrar completamente, a dor atrapalhando, a preocupação atrapalhando, e a produtividade caiu bastante no trabalho, começou a ter algumas faltas, coisas que não eram habituais dele. A qualidade do sono dele foi só se perdendo, não conseguia mais dormir à noite e passou a dormir muito poucas horas. Começou a ganhar mais peso ainda, já fazia pouca atividade física antes, apenas corrida de 1 ou 2 vezes por semana. E por conta dessa justificativa de que poderia aumentar o impacto e poderia ser ruim para ele, ele deixou de praticar a corrida também. Isso foi virando uma série de uma bola de neve, uma série de eventos, de informações que não foram contribuindo em nada para a saúde do José. Com medo de realizar a cirurgia, ele foi tentar fazer a fisioterapia. E o que ele fez foi aquela fisioterapia que a gente chama de fisioterapia convencional, que utiliza apenas alguns recursos passivos de eletroterapia, o TENS, conhecido como choquinho, ultrassom, infravermelho, que é uma luz que gera um calor local ali, né? E não resolveu, né? Passou 2 meses fazendo essas sessões de fisioterapia e não resolveu o problema dele de dor. E aí o José começou a ficar cada vez mais frustrado com isso, cada vez mais próximo da necessidade de fazer a cirurgia e foi desenvolvendo, né? Ele já tinha uma dor crônica leve, só que agora essa dor já estava de moderada para intensa e interferindo, antes não interferia tanto, a partir desse momento começou a interferir muito na qualidade de vida dele, tanto social, dentro de casa, o José estava mais irritado, mais ansioso, mais estressado, perdia a qualidade do sono, né? E passou muito tempo nessa situação. Eu vou interromper aqui essa história, não vou falar agora do desfecho dessa história, né? Mas o que eu quero levantar a reflexão é sobre como o tipo de informação que a gente passa para as pessoas, elas têm uma importância, um peso muito grande sobre a qualidade, sobre como as pessoas vão enfrentar o problema. Bem, desde o início o José já se automedicava, né? O que não é nada interessante. Ninguém talvez tenha explicado para ele que os malefícios da automedicação poderiam atrapalhar até mesmo o próprio sistema endógeno, né? O próprio sistema do próprio corpo de regular a percepção de dor. A partir do momento que você toma muito medicamento indiscriminadamente, você vai perdendo um pouco dessa habilidade do seu corpo regular as percepções de dor. E como ele fazia uso crônico de medicamento, talvez nesse instante em que ele teve uma piora da dor, ele não conseguiu se adequar, se estabilizar novamente. E as informações que ele foi recebendo dos primeiros profissionais, o repouso diante desse episódio de dor, que ele provavelmente não tinha outros sinais, ele não tinha sinais de radiação para a perna, ele não tinha sinais de perda de sensibilidade, parestesia, a perna ficar dormente, não tinha perda de força, não tinha outros sinais que a gente pudesse desconfiar que tivesse algo mais grave acontecendo ali na coluna dele. Talvez ter ficado de repouso naquele momento não fosse a abordagem ideal. Quem sabe com exercícios terapêuticos e aumentando o nível de atividade física dele, afinal de contas ele só corria 1 vez por semana, não fosse uma estratégia melhor para o caso dele, né? Os exercícios poderiam ser orientados até em cima das queixas clínicas dele, das queixas de dor dele para melhorar, em vez do repouso. Então aí já começou a entrar nessa bola de neve de informações erradas. Ele deixou de praticar a corrida com essa justificativa aí do impacto que poderia causar malefício para ele. Ninguém falou para ele que, na verdade, a gente tem estudos que mostram que a corrida, o impacto gerado pela corrida,
pode ser, na verdade, muito benéfico para a coluna, pois tem estudos que mostram que a qualidade do disco intervertebral em corredores de longas distâncias, eles são melhores, os discos são mais hidratados, são mais altos, ou seja, eles têm uma capacidade melhor de receber impacto. Aparentemente, as colunas, as pessoas que não submetem a sua coluna a estímulos de impacto, tendem a ter uma degeneração maior, né, do disco. O segundo momento, ele fez uma ressonância magnética, mesmo sem ter nenhum outro sinal que justificasse que naquele momento ele fizesse uma ressonância magnética, porque, como eu falei anteriormente, ele não tinha nada que fizesse com que se desconfiasse de uma patologia mais grave. Então, não tinha necessidade de naquele momento fazer um exame de imagem, porque ele encontrou ali um abaulamento em uma hérnia de disco, mas a gente tem que levar em consideração que você passou ali dos 20 anos de idade, a chance de você encontrar um abaulamento, uma hérnia, uma protusão discal, uma degeneração discal, enfim, qualquer alteração no exame de imagem ali na sua coluna, são alterações normais que vão acontecer com praticamente todo mundo no decorrer do tempo. À medida que a sua idade vai avançando, a chance de encontrar alterações ali no exame de imagem é cada vez maior. E isso não necessariamente está relacionado com a percepção de dor. Afinal de contas, qualquer pessoa que não sente dor nenhuma pode fazer um exame de imagem de repente e encontrar ali algumas alterações. Essa pessoa não sente dor, então leva a gente a entender que não é a alteração estrutural, não é a hérnia, não é o abaulamento que são os responsáveis pela percepção de dor do paciente. Talvez se isso tivesse sido explicado para o José, talvez ele tivesse entendido que a hérnia de disco naquele momento não estava causando nenhum outro sintoma ou sinal mais grave, que ela inclusive pode regredir espontaneamente, tem muitos dados interessantes sobre isso. Talvez ele não tivesse desenvolvido tanta preocupação, tanta ansiedade, que a gente sabe que está relacionada com a experiência de dor do paciente. Talvez ele não tivesse desenvolvido toda essa cascata de sintomas, de sinais psicoemocionais, né? Como eu falei, a preocupação, o medo da cirurgia, a ansiedade. Talvez ele não tivesse todos os outros reflexos negativos, inclusive no trabalho dele, que ele começou a perder produtividade, que ele começou a não conseguir mais render o que ele rendia antes no trabalho, começou a ter que faltar algumas vezes por conta da dor, e tudo isso foi gerado aí por uma situação em que ele se colocou de confrontamento ali com a dor que não estava muito saudável, ele não estava munido de informações que colocasse ele numa posição muito ele não estava com muita autonomia perante a situação dele, né? E aí quando ele foi fazer a fisioterapia, infelizmente ele recebeu o tratamento errado, né? A fisioterapia convencional, como é conhecida e como eu expliquei como funciona, ela hoje não traz benefícios, especialmente para pacientes aí com dores crônicas. A gente precisa de uma abordagem mais ativa, especialmente com exercícios, e foi feito tudo errado com o José. Em vez dele ter sido incentivado a praticar mais atividade física, a buscar mais uma abordagem voltada para o movimento, ele foi incentivado a deixar de praticar a única coisa que ele fazia, que era a corrida dele. E passou a ganhar mais peso, e o próprio sobrepeso é um fator de risco para a gente sentir dor, e para quem já sente dor é mais um fator para agravar a percepção de dor. Então, vamos finalizar aqui esse vídeo. Se você é uma pessoa que sente dor, se você é um paciente, primeiramente tenha calma. Existe sempre uma outra maneira de se observar o problema. Não fique sempre com a primeira e única opinião. Se você não tem nada específico ali que seja a causa da sua dor, não seja algo grave, busque uma segunda opinião, busque um segundo ponto de vista. Existem várias maneiras de você buscar essas abordagens um pouco mais ativas
e que vão te desenvolver um pouco mais de autonomia perante a sua dor. E se você é profissional da saúde, seja fisioterapeuta, seja de qualquer outra profissão, vamos pensar um pouco sobre o tipo de informação que a gente está passando para o nosso paciente, se elas estão alinhadas com o que diz a ciência, com o que dizem as pesquisas mais recentes acerca de dores crônicas e o quanto isso pode ter de reflexo na vida do paciente, que um problema que às vezes é simples pode ser agravado, inclusive a partir de más informações provenientes dos profissionais da saúde. Então, a ideia era realmente só fazer essa reflexão e questione sempre, sempre questione. Acho que talvez essa seja a principal mensagem, a mensagem central desse vídeo. Beleza? Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, manda uma mensagem aí, que eu tenho sempre um prazer enorme em falar sobre esses assuntos. Grande abraço a todos. Quem gostou desse vídeo, deixa aqui uma curtida, compartilha com alguém que de repente esteja sofrendo com esses problemas de dores crônicas e de repente algumas informações dessas podem ser importantes para essa pessoa, pode fazer uma grande diferença na vida dela. Compartilhe com essa pessoa, eu agradeço bastante e isso ajuda a gente a disseminar informações boas para pessoas que estão sofrendo com dor. Grande abraço a todos e até a próxima.